Ah, Senhor, Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Toma, meu Deus, o evangelista Renilson, usa de forma clara, precisa, para cada, meu Deus, ó Pai, coração que aqui está, meu Deus, que venha a ser uma flecha, cada palavra, e que Teu nome venha a ser glorificado. É o que nós Te pedimos nessa noite, e Te agradecemos em nome de Jesus. Você diz? Amém. Queridos, me chamo Renilson. Congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Prosperando pela Fé, cujo meu pastor chama Romário Ribeiro. E hoje eu vim aqui ministrar-vos uma palavra da parte de Deus sobre a bênção do mesmo. Porque na minha e na tua Bíblia há um princípio de honra. E neste princípio de honra diz que nós devemos honrar aos nossos líderes. Ou seja, não é simplesmente ir quando se é chamado, mas tão somente também ir debaixo da bênção do nosso líder, né? E aí, quando me foi feito o convite pelo pastor Rogério, então o Senhor assim... Falei com ele e ele me concedeu esta graça de poder estarmos aqui com os irmãos. Amém? Eu vi ali na placa da igreja, que é a Igreja Batista Renovada, né? Então eu já fiquei um pouco mais leve. Porque quando se trata de renovada, é aquela que acredita na atualidade dos dons espirituais, é aquela que acredita na eficácia do Santo Espírito de Deus. Amém, queridos? Eu sei que me foi proposto um tema, louvado seja Deus, cujo está, né, em Mateus capítulo 24, versículo 12. E eu gostaria só de fazer menção do versículo, mas a gente vai meditar hoje um pouco sobre Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Louvado seja Deus. O tema é tirando a frieza espiritual da minha vida, não é isso? Não é sobre isso que vocês estão orando e rogando de Deus? Louvado seja Deus. Então é assim que será. Porque em Mateus 7, versículo 7, o que é que Jesus diz? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á a porta. Amém? Todos encontraram o versículo 12 de Mateus 24? Fazemos menção do texto? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos fazer menção ao texto de Apocalipse, capítulo 3, de versículos 14. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Diz-nos o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não és frio nem quente, antes fora frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada.
contudo não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir a tua vergonha e nudez, e comprar o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possam enxergar claramente. Vamos ficar só por aqui, mas a gente vai decorrer o decurso da ministração. Podem se assentar em nome de Jesus. Como tirar a frieza espiritual das nossas vidas? Primeiro, o que nos faz a chegar a um estado de frieza espiritual? O que é que nos faz adentrar a esse estado de frieza? E por mais que essa palavra pareça para alguns não tanto familiar, mas essa palavra, ela perpassa toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Porque todo ser humano, ele está sujeito à frieza dentro de si. Como assim, evangelista? É porque quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e entregamos-nos a Ele de coração, corpo e alma, este fervor espiritual, ele incendeia-se dentro de nós. Lembro-me que Deus, ao instituir o sacerdócio levítico, Deus disse que aquele sacerdócio deveria continuamente, todos os dias, manterem aquele altar do sacrifício aceso. E o que significa isso, evangelista? Primeiro, quem acendeu o altar com fogo foi o próprio Deus. Mas os sacerdotes tinham a obrigação de manter aquele fogo aceso, aquecido, queimando de manhã e à tarde e perante a noite. Aí Deus disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levíticos capítulo 6, versículos 12 e 13. Ou seja, então assim somos nós quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador no início da nossa fé. Deus acende esse fogo, esta labareda, e nós ficamos incendiados com esse fogo. E nós começamos a trazer lenha para este fogo. E qual lenha é essa, evangelista, que nós trazemos para este fogo? É a nossa oração diante de Deus. Nós nos dobramos mais, nós nos encurvamos mais, nós o reverenciamos mais. E outra coisa, neste período não há distância e nem tempo para aqueles que começam na fé. Você não olha a distância, você não vê o obstáculo, porque o fogo está aceso. Você não olha, aleluia, qual
o tamanho da trajetória que você vai ter que ir, o tamanho do esforço que você vai precisar fazer para chegar a determinado lugar, para ali adorar o nome de Deus. Essa é a chama, a primeira chama que foi acesa, e nós continuamos ali, queimando, queimando, queimando diante de Deus. Só que os tempos vão passando, esse fogo que era para ser mais intenso, ele vai perdendo a sua combustão, porque agora essa primeira fase de o que a gente chama de primeiro amor, segundo o próprio Cristo descreveu aqui em Apocalipse capítulo 2, falando com a igreja de Éfeso, esse primeiro amor vai se esfriando. Por que ele vai se esfriando, evangelista? É porque agora nós adquirimos um pouco mais de maturidade, é porque nós agora adquirimos um pouquinho de conhecimento bíblico, é porque agora nós entendemos que muitas vezes não precisa aquilo tudo que a gente fazia lá atrás. E aí a gente começa a dar mais prioridades ao nosso bem-estar, à nossa família, ao nosso emprego, ou a qualquer outras coisas, e este fogo vai se esvaindo, porque as coisas deste mundo estão nos afastando de Deus. E o que é que o apóstolo e evangelista Tiago vai escrever em sua epístola? Capítulo 4 de Tiago, versículo 4. Adúlteros. Que palavra chique, né? Você gostaria de alguém chegar na sua face e dizer adúltero? E o que é um adúltero? É aquele que rompe os laços matrimoniais. É aquele que deixou de ser pelo certo para ir pelo errado. E ele disse: não sabeis que a amizade com o mundo torna-se você inimigo de Deus? Ou seja, quando eu me alancio, quando eu faço aliança com o mundo, eu estou quebrando a aliança que eu fiz com Deus naquele primeiro momento lá, que eu levantei a mão e Jesus me recebeu por filho, e Jesus me recebeu por servo. Ou seja, quando eu me apego com as coisas do mundo, além deste fogo que vai se esvanecendo, aleluia, a aliança é quebrada, porque agora eu vou dar mais atenção às coisas do mundo, porque agora eu vou me deter com as coisas do mundo. E pasmem, isso acontece na vida de todos. Até o apóstolo São Paulo, conhecido por todos os teólogos, depois de Jesus como o maior dos teólogos, o maior dos pregadores, a qual nós conhecemos a palavra de Cristo por intermédio deste homem, no capítulo 7 aos Romanos, este homem vai dizer a seguinte frase: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este acabo cometendo. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esta morte, esse corpo aqui, é o pecado. Ou seja, todos estamos sujeitos à fraqueza.
Todos estamos sujeitos a ela. Mas o que vai diferenciar a minha chegada é o meu e o teu posicionamento. O que vai diferenciar de mim e de vocês alcançar as vitórias eternas que estão preparadas para as nossas vidas, só vai depender da nossa posição. Só vai depender se eu e você nos posicionarmos da forma correta e do jeito que o próprio Deus quer que nós estejamos. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 16, ele disse para Pedro e os demais discípulos, quando ele perguntara acerca dele mesmo, o que a multidão falava acerca dele, e depois o que os discípulos também pensavam dele. E pela primeira vez na história, a palavra igreja vai ser citada ali. E após a resposta de Pedro, Jesus vai afirmar que a igreja nunca e jamais será vencida. Por quê? A igreja é um instrumento de ataque, e as portas do inferno são um instrumento de defesa. Então quem ataca não é as portas, é a igreja que vai atacando. E Jesus disse: ó Pedro, eu te entrego a chave do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Contanto que esteja 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Aleluias. E ele disse ainda mais, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Ou seja, a minha e a tua frieza, ela só vai se afastar de nós, se nós nos posicionarmos, se nós sairmos da mormidão espiritual para o aquecimento do Espírito. Quando nós entramos em Laodiceia, no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 3, Jesus está se apresentando para o líder daquela igreja. Você já viu Jesus se apresentando? Você já viu Deus se apresentando? Não viu? Deixa eu só lembrar algumas passagens. Gênesis 11, já nos finalzinhos dos seus versículos ali, Deus se apresenta para Abraão. No capítulo 12, ele vai dizer para Abraão que ele é o Deus Altíssimo. Saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Te farei de você uma grande nação, e todas as famílias serão benditas por causa de você. Ele se apresentou como Deus Altíssimo. Em todo o Gênesis, ele vai se apresentar como Deus Altíssimo, ou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Só que no Êxodo, ele já se apresenta de outra forma. No Monte Sinai, queimando em uma sarça ardente, alguém é chamado a atenção. E quando esse alguém se aproxima, o nome dele é Moshe, e ele se aproxima da sarça, e ele diz: eu quero ver essa grande maravilha, porque a sarça não se consome. Só que quem está no meio da sarça disse: pare aí, tire a sandália dos seus pés,
porque o lugar em que você está é terra santa. Ele tira a sandália, se prostra de joelho e diz: quem é o Senhor? E ele disse: eu sou Yahweh. Eu sou todo-poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vai e tira o meu povo da terra do Egito. E quando Moisés pergunta: mas quando eu for e me apresentar diante do faraó, o que é que eu vou dizer a ele? Em que nome eu vou me pronunciar diante dele? Eu sou o que sou. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, já é uma segunda revelação, e a principal dela esse é o nome do Todo-Poderoso, o eu sou. E em toda a história da Bíblia ele vai os seus escolhidos, os seus chamados vão dar, vamos assim dizer na nossa linguagem humana, vamos dar para Deus sobrenomes, sobre determinados aspectos. Davi, quando ele escreve o Salmo de número 23, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, o El Roi. Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me sustenta, Ele me acalenta, Ele me leva às águas tranquilas, Ele me leva para as partes verdejantes, Ele me deixa, aleluias, tranquilo. Ou seja, em toda a Bíblia alguém vai acrescentar alguma coisa. A varoa cantou aqui: seu nome é Jeová Jireh. Quem deu esse nome? Abraão. E assim sucessivamente. Só que aqui no versículo 12 ele vai se apresentar assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve e assim declara: o amém. O que é amém? Assim seja, ou seja, a consumação de uma pronúncia. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, ou o princípio de toda a criação, dependendo da sua linguagem bíblica. Ou seja, ele está se apresentando: eu sou o princípio, eu estou no princípio. Lembra de João capítulo 1, versículo 1? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós o vimos como a glória do unigênito do Pai. Olha ele aqui no versículo 14. Ele está se apresentando para o pastor. Agora no versículo 15, ele que conhece bem quem nós somos, ele vai dizer assim, versículos 15 e 16: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não é frio e nem é quente, estou a ponto de vomitar-te da boca. Olha só, ele está chegando para o pastor e está dizendo: eu conheço as suas obras, e sei que você e este rebanho que você dirige não é frio e nem é quente. Quem dera fosses ou frio ou quente. Por que, evangelista? Porque Jesus faça essa menção. É porque ali perto de Laodiceia existia duas cidades: Eurápolis, que é onde ficavam as grandes águas termais,
e curativas, onde os povos iam, as pessoas iam com doenças inflamatórias e banhava-se naquelas águas termais e muitos ali ficavam curados. E do outro lado tem Colossos, a cidade das águas geladas, também curativas, e as pessoas iam para ali para se banhar e também para ser curada através daquelas águas. Só que Laodiceia, ela fica entre uma e a outra. Ou seja, você nem é frio, que nem as águas de Colosso, nem você é quente, que nem as águas de Herápolis. Você é morna. Por quê? Laodiceia, as águas dela naturalmente era morna. E todos que chegavam àquela cidade, ao beber dessa água, sentia ânsias de vômito. Então Deus está usando de uma linguagem conhecida de todos para falar com a sua igreja. Se você pelo menos fosse fria como as águas de Colosso, ou se você fosse quente que nem as águas de Herápolis, daria para alguma coisa. Daria para fazer alguma coisa, porque tanto uma quanto a outra são águas curativas, tanto uma quanto a outra são águas medicinais, mas você é salobro, você é, aleluia, improdutivo, você não dá para ser ingerido. Quem ingerir da sua água vai ter ânsias de vômito. Decida-se se você quer ser gelado, frio, que nem as águas de Colosso, ou se você quer ser quente, igual as águas termais de Herápolis. Mas no meio termo não dá para ficar. Não dá para ficar. Jesus nos conhece perfeitamente. E aqui, quando nós falamos de mormidão, é alguém que está com um pezinho dentro da igreja e outro pezinho lá fora, dizendo: enquanto é de noite, eu venho para adorar, mas quando chega o dia, eu vou me baldear, aleluias, aí fora, eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer aquilo que me agrada, e ninguém tem nada a ver com isso, porque o dono da minha vida sou eu. Engana-se. Paulo disse: já não vivo mais eu, mas é Cristo que eu e você agora somos sujeitos à vontade dele. Então escolha se quer ser frio ou se quer ser quente, porque tanto um quanto o outro é proveitoso diante de Deus. Porque tanto o quente quanto o frio são águas medicinais e curativas. E quem é a água que cura todas as coisas? Quem é? Quem é? Aleluia, no poço de Jacó, ele encarnado, ele chegou lá, sentou-se, uma mulher estava tirando água, e ele disse: mulher, dá-me de beber. A mulher olhou para ele e disse: como é que você, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Ele disse: mulher, se você soubesse o dom de Deus, e quem é que fala com você, não seria eu que estaria te pedindo, é você que estaria me pedindo, e eu lhe daria águas que saltam para a vida. Oh glórias, aleluias.
Só que aí o texto prossegue. No versículo 17 ele diz assim: ainda dizes, sou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não conheces que és um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Deus está dando o diagnóstico dela. Deus está dando o diagnóstico do pastor e da igreja. Porque Jesus vai falar: tu é rico ou tu é pobre, tu é cego e tu é nu. Tu estás nu perante mim. Primeira, antes dessa cidade ser conhecida como Laodiceia, ela tinha outro nome, a qual venerava a Zeus, um dos deuses do Olimpo, ou por não dizer, o maior dos deuses do Olimpo. Só que antes de ela se tornar esta cidade de Laodiceia, ganhar este nome por causa da esposa do governador desta cidade, ele, para ganhar, para conquistar o coração da população e para mudar de nome, o que é que esse homem fez? Ele trouxe riquezas para a cidade, infraestrutura para aquela cidade. Aquela cidade ficou conhecida como uma grande metrópole. Primeiro lugar era Atenas, a grande metrópole da Ásia. Depois vinha Laodiceia, porque ela muito linda, muito bem vista. Havia ouro e prata em abundância. Por isso, eles se achavam ricos. Mas nos olhos de Deus, tu és pobre. E assim, queridos, também é muitas vezes na nossa vida. A gente quer lutar tanto pela riqueza monetária. A gente quer tanto trabalhar para alcançar riquezas. Mas às vezes o que eu e você vemos como status, por ter uma boa condição, não está chamando a atenção de Deus. Não queira aqui me interpretar mal, não é que Deus não queira te ver bem, não é que Deus não queira que você seja abençoado ou que você possua riquezas, não é isso, mas é aonde está o seu coração. É com isso que Deus está preocupado. Não é com a riqueza que você possa adquirir, mas é se seu coração está voltado para Ele ou para essas riquezas. Lembra que ele diz lá em Mateus que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon ali é dinheiro. Segundo detalhe, aquela cidade, ela tinha uma grande indústria de lã, só que a lã daquela cidade era diferenciada. Porque todos os rebanhos de ovelhas, normalmente elas são brancas, algumas malhadas e outras listradas, mas raramente nascem ovelhas negras, toda negra. E aquela cidade, ela era campeã em produzir ovelhas todas negras. Ou seja, então, em termo de moda, em termo de luxo, aquela cidade conhecia muito bem. Mas as vestes que era luxuosa e que servia para cobrir aquela nação de Laodiceia, diante de Deus está dizendo: para mim vocês andam nu. É porque vocês estão visando as coisas naturais da terra, mas eu viso as coisas celestiais.
celestiais. Louvado seja o nome de Jesus. E terceira coisa, Jesus disse: vocês estão cego. É porque em Laodiceia existia uma grande escola de oftalmologia. E o que é isso, evangelista? São áreas da medicina que cuida dos olhos. É por isso que ele vem agora, depois de ele diagnosticar, ele agora vem com aconselho. Portanto, ofereço-te este conselho, versículo 18: adquira de mim ouro refinado no fogo. Vocês se acham ricos, vocês se acham que estão por cima, mas o ouro que vocês têm, para mim não vale nada. Adquira o meu ouro, adquira as minhas riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz-nos assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está dizendo: adquira o meu ouro, que é purificado no fogo, para que você tenha riquezas. Depois Jesus vai dizer a seguinte coisa: louvado seja Deus, a fim de que te enriqueça roupas brancas, para que possas cobrir as tuas vergonhas e nudez. Lembra que aqui mesmo em Apocalipse ele diz que ao que vencer, eu o vestirei de vestimentas brancas. Ou seja, não é de cor escura, mas é de cor translúcida. É tão alva, é tão alva, é tão clara. Louvado seja Deus, que dá para se enxergar tudo que há sobre ela. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Roupas brancas está falando de pureza. Eu quero que vocês sejam puros. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz: e que adquira do meu colírio para ungir os teus olhos, para que veja. Ou seja, você tem riqueza, vocês têm fama, moda, você tem escola oftalmológica, mas isso diante de mim não é nada. Aconselho que compre de mim, compre ouro, compre vestes brancas, compre o colírio verdadeiro, para que te faça enxergar o que o mundo te fez ficar cego. No versículo 19, louvado seja Deus, ele faz um apelo: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Olha, ele deu o diagnóstico, ele se apresentou, ele informou que conhece todas as coisas, depois ele deu o diagnóstico, depois ele deu o conselho, e agora ele vai fazer o apelo ao arrependimento. Olha, eu estou chamando a atenção de vocês, é porque eu, como pai, eu corrijo todo aquele que amo, e vocês são meus filhos, então eu quero corrigir vocês, para que vocês andem perfeito, porque já disse o Senhor: sede perfeito como vosso Senhor é perfeito. Sede santo, porque o Senhor teu Deus, Ele é santo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aí ele vai dizer: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo.
Sê, pois, diligente e arrepende-te. Ou seja, você se esfriou, você se acomodou com as riquezas, você se acomodou com o luxo, você se acomodou com as coisas desse mundo. Se arrepende, retorna, regressa. Lembra do filho pródigo? Lá no meio do curral, cuidando de porcos, passando fome e extrema escassez, deu vontade de comer as alfarrobas, até que ele lembrou: na casa do meu pai tem comida, na casa do meu pai tem bebida, e até os empregados do meu pai não falta nada na sua mesa, e eu estou aqui na miséria. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos empregados. O pai recebeu como empregado? Não, é porque filho é filho. É porque filho é filho. E quando há arrependimento, o pai recebe de volta. Quando há arrependimento, o pai está de braços abertos para te receber de volta. É por isso que ele diz: arrependa-se. Glórias ao nome de Jesus. Arrependa-se. Ainda há tempo. Ainda há tempo de se levantar dessa frieza. Ainda há tempo de sair dessa mormidão espiritual. Arrependa-se e se volte para mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele está te visitando. Deus é tão Deus que quando você não visita Ele, Ele vai lá te visitar. Oh, aleluias! Como assim, evangelista? Eu acho que esse negócio é uma heresia. É porque você não leu o livro de Reis. Elias está em plena depressão dentro de uma caverna, dizendo: eu não sou melhor do que meus pais, pode me matar, pode me matar, Senhor, não sou melhor do que meus pais, estão me perseguindo, já mataram muitos, estão querendo me matar também, mas antes que eles toquem em mim, o Senhor me toca primeiro. Aí vai dizer o texto que enquanto ele está dentro da caverna, vem um terremoto. Deus não está no terremoto. Vem uma saraiva. Deus não está na saraiva. Vem fogo e Deus não está no fogo. Mas de repente, lá pela madrugada, vem uma brisa suave. Agora, o lindo do texto é: o que fazes aqui, Elias? Vem comigo. O que fazes aqui denota uma pessoa que está dentro ou que está fora? Aonde? Porque se Deus estivesse na porta da caverna, a pergunta seria: o que está fazendo aí? Não, é porque quando você está fraco, quando você está na frieza, quando você não tem força para vir até Ele, Ele vai aonde você está e diz: o que é que fazes aqui, meu filho? Não foi aqui que eu te coloquei, e nem tampouco é aqui que vai ser o seu fim. Come e bebe, porque grande é a caminhada. Glórias ao nome de Jesus.
O teu fim não é aqui. Eu tenho ainda uma longa jornada para você. E detalhe, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal nem de Azera. É ele batendo na porta. Deixa eu entrar. E essa batida, pastor ou evangelista, não é a batida de alguém que meio que está incerto do seu endereço e chega e meio que com medo por não saber se realmente aquele é seu endereço, ele dá aquela batida e para. Não, essa batida aqui é assim, ó. Ela é tão inconstante que ela só vai parar quando a porta se abre. Ela é tão constante que ela só para, louvado seja o nome de Jesus, é quando você abre. Enquanto você não abre, ele está na porta batendo, dizendo: deixa eu entrar. Se você deixar eu entrar, eu vou banquetear-se com você. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome todo-poderoso do nosso Deus e Salvador. Aí no versículo 21 ele vai dizer: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, quando você deixa ele entrar, quando você tem comunhão com ele, quando ele come, quando ele está junto com você, quando aquela frieza se acabou, quando a mornidão se acabou, você fez uma nova aliança, você se arrependeu, você se prostrou diante dele. Ele diz: você que é vencedor, eu farei com que você se assente no meu trono, assim como eu me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Aí ele permanece dizendo: aos que têm ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Deus quer tirar dessa mornidão, Deus quer tirar desta frieza, mas depende de mim e de você, depende da minha e da tua atitude, depende da minha e da tua posição. Se você permanecer prostrado, o desastre é inevitável. Se você permanecer prostrado, a escassez é inevitável. Se você permanecer prostrado, o sufoco é inevitável. Mas quando você decide se levantar, quando você se decide em buscar ao Senhor teu Deus, é uma linda palavra que tem lá em Jeremias, qual o pastor já fez menção hoje aqui, é que Deus fala assim na boca do profeta Jeremias: me buscareis e me encontrareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Em outro texto está dizendo assim: e me buscarão e me acharão, porque eu me farei achado de vós. Ou seja, vocês não vão nem precisar procurar, porque eu vou estar tão
tão aparente que você não vai ter dificuldades de me encontrar. Louvado seja o nome de Jesus. Eita, esse é o nosso Deus, querido. Este é o nosso Deus. Ele quer que eu e você, aleluia, tenha essa capacidade de nos levantar e de nos arrepender do nosso erro, da nossa fraqueza, dos nossos pecados, da nossa frieza, da nossa mornidão, e se levante e dizer: Senhor, eu não tenho força, mas tu és a força. Eu sou pequeno, mas tu és o grande. Eu não posso, mas tu pode. Eu não vou, mas tu vai. Eu ainda, aleluia, preciso aprender muito. Me ensina. E ele vai pegar na minha e na tua mão e vem dizendo: vem, meu filho, vem, meu filho, vem, meu filho, vem, meu filho. Louvado seja o nome de Jesus. E assim que o meu e o teu Deus quer agir na minha e na tua vida, quer acabar com a mornidão, quer acabar com a frieza, se posicione com uma atitude de fé diante de teu Deus. Ah, irmão, a minha fé é tão pequena. Mas você tem. Ainda que ela seja pequenina. Em algum versículo bíblico, Deus ou Jesus vai dizer: para mim operar alguma coisa, eu preciso que você tenha uma fé enorme? Tem? Acho que não, né? Tem uma citação de Jesus dizendo assim: se vocês tiverdes fé parecido como um grãozinho de mostarda, eu te digo que você pode ordenar para os montes: saia daqui e precipite-te no mar, e eles te ouvirão. Ou seja, não precisa uma fé miraculosa, não precisa de uma fé imensa, não. Só basta um pouquinho de fé. Lembra do que tu falou aqui? Estava só com uma botija e um pouquinho de azeite. Não era muita coisa, mas era o suficiente. Às vezes eu e você olhamos para dentro de nós e diz: Senhor, não tenho quase nada. Não é assim? Tu olha para dentro de si e diz: Senhor, se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, Jesus, que seria de mim? Mas é por aí mesmo. É por aí mesmo. É esse reconhecimento que você tem de si e o reconhecimento que você tem dele é que vai te fazer vitorioso e vitoriosa sobre a terra. Amém, meus queridos? Eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade e que vocês possam meditar mais nessa palavra e tomar essa atitude de fé e sair do conformismo, sair da mornidão, sair da frieza. E Jesus Cristo vai te fazer vitorioso, tanto nesta terra, quanto lá na eternidade. Amém? Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é. Pode entrar, a casa é sua. Yeshua, daqui é assim. Eu não quero mais viver. Aleluia. Amado, eu quero que essa palavra fique viva no teu coração. Tudo
que ele tentou transmitir para você, ele já disse logo no início. Ele falou assim: quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, um fogo acender em nosso coração. Este fogo deve ser conservado, cuidado. Desde Gênesis ele vai dizer isso. A presença de Jesus habitando em nós. E tudo que Deus quer nesses últimos dias é que você não aparte, não despreze, não desvalorize aquilo que foi te dado gratuitamente, que é a presença de Cristo habitando no teu coração. Quanto mais nós fugimos dessa compreensão de estarmos aqui ouvindo, por muito tempo Deus manifestou o seu poder na caminhada do deserto para aquele povo, mas somente aqueles que ouviram a palavra de Deus, as bênçãos seguiram essas pessoas. À medida que o evangelista falava aqui, o Espírito Santo ministrou no meu coração, para não vivermos uma frieza espiritual na minha e na sua vida. A palavra de Cristo, guarda isso, porque você vai procurar sinais, você vai procurar manifestações, você vai procurar brasa, coisas exteriores no monte, querendo queimar, mas isso tudo não vai trazer o aquecer de Deus dentro de você. Para nós não vivermos a frieza espiritual, eu fui edificado através da palavra que ele estava ministrando aqui. Eis que estou à porta e bato. É quando a palavra de Cristo habitar ricamente no seu coração. Se a palavra de Cristo não habitar ricamente no seu coração, Deus está dizendo para mim e para vocês: vocês são pobres e miseráveis, não adianta. Vocês são cegos. Ele está batendo no coração de vocês. E se ele não habitar ricamente, porventura, não queimava o nosso coração? Quando? Quando Jesus expressava e nosso coração queimava. A frieza foi tirada na vida daqueles dois, quando eles sentaram para ouvir as palavras de Jesus. Que nessa noite você possa sair daqui com esse pensamento.